Olá, sou a professora Fátima Martini. Bem-vindo ao curso de História da Arte. Esse vídeo trata dos altos e baixos relevos produzidos na Antiga Grécia para enfeitar os monumentos e os templos. A história da Antiga Grécia pode ser dividida em 3 períodos finais: arcaico, clássico e helenístico, em que se destacam as ordens arquitetônicas e a decoração dos templos e monumentos, em baixos e altos relevos, nos estilos dórico, jônico e coríntio. Do período arcaico, simples e severo, que se estende por cerca de 800 a 500 a.C., as métopas e frisos, em baixo e alto relevo. O Tesouro de Atenas, construído no estilo dórico em cerca de 500 a.C., é do período arcaico. Executado na ordem dórica, apresenta o friso dividido em tríglifo e métopa. E são as métopas que recebem baixos e altos relevos. Parte de uma métopa, encontrada no Tesouro de Atenas, a escultura de Teseu e Antíope, a rainha das Amazonas, executada por volta de 500 a.C. Ainda no Santuário de Delfos encontra-se o Tesouro de Sífine, um edifício levantado no estilo jônico por volta de meados do século VI, doado pela cidade de Sífine. O friso acima da arquitrave recebeu baixos relevos, com cenas de gigantomaquia, a épica batalha que aconteceu entre os deuses do Olimpo e os gigantes. Embora o edifício não tenha resistido ao tempo, parte do friso jônico produzido no período arcaico tardio está conservado no Museu Arqueológico de Delfos. A fachada do Párteno, construído na Acrópole de Atenas, apresenta um friso dórico. Nesse friso, dividido em tríglifos e métopas, encontra-se a decoração em alto relevo, de 92 métopas, com o tema da centauromaquia, que é a luta dos jovens lápidas contra os centauros que tentaram raptar as mulheres durante uma celebração de casamento. Nessa métopa, executada em alto relevo, impregnada de movimento, o jovem detém um centauro por trás, enquanto se prepara para dar um golpe com a outra mão. O Párteno, além da fachada com friso dórico, apresenta ao redor da nave, no seu interior, um friso no estilo jônico, decorado em baixo relevo. Em contraste com os temas mitológicos das métopas e frontões, junto ao friso da fachada interior do Párteno, construído na Acrópole de Atenas, optou-se por retratar a Panatenaia, o maior festival da cidade em honra à deusa Atena. O friso consiste de 115 blocos, um total de 160 metros e 1,2 metros de altura. Ocupam o espaço do friso grupos de cavalos e carros de corrida, e ainda 378 figuras e 200 animais. O festival era realizado a cada 4 anos, durava 12 dias e incluía rituais, sacrifícios, bem como competições esportivas e musicais, culminando no aniversário de Atena. Os relevos do friso se encontram divididos no Museu da Acrópole, no Museu Britânico, no Museu do Louvre, enquanto outros fragmentos estão espalhados em museus de Palermo, Vaticano, Würzburg, Viena, Munique e Copenhague. Os monumentos fúnebres compartilhavam das características decorativas dos templos e edifícios públicos. A tradição de construir monumentos aos mortos existia desde o período arcaico, quando os corai cumpriam essa função. No final do século VI a.C., surgem as estelas funerárias, que são placas em relevo com inscrições. No período clássico, a utilização de estelas funerárias tornaram-se uma prática corrente na Ática.
Dois exemplos de base de estátua funerária de couros executadas por volta do século VI a.C., em que as três faces da base estão decoradas em baixo relevo. Nessa estela funerária, o relevo representa um jovem doríforo contra um fundo avermelhado. A estela funerária executada no século V a.C. mostra um jovem escravo apoiado contra um pilar. Ele acompanha o jovem, que é representado de pé com a cabeça em perfil. Ele mantém um pequeno pássaro na mão esquerda e estende seu braço direito para uma gaiola. Nessa estela, a menina em pé detém uma ave pelas asas e oferece ao menino, que tenta levantar-se estendendo as mãos para agarrar o pássaro. A estela erguida pelos pais informa que eles são irmãos e pereceram juntos. Sentado em uma cadeira, Egeso descansa os pés sobre um estrado e olha para uma peça de joalheria. Em frente, a atendente de pé mantém uma caixa de joias aberta. Nessa estela funerária, o baixo relevo apresenta dois planos. A partir do século IV a.C., a decoração em baixo e alto relevo junto às estelas se intensifica. Nessa estela, a mulher segura a mão de sua filha. O pai contempla a jovem amorosamente. As figuras se destacam do fundo e avançam na direção do observador. Na sequência, mais 3 estelas funerárias com o tema familiar e a dor causada pela morte de um ente querido. Aqui, as figuras se encontram recolhidas no pequeno templo. Nos exemplos, a diferença entre o baixo relevo e o alto relevo. As figuras do baixo relevo sobressaem do plano do fundo no máximo para se destacar, mas é impossível retirá-las do fundo, e essas figuras praticamente não causam sombra. As figuras do alto relevo, pelo contrário, destacam-se do fundo, tornando possível recortá-las sem danificar esse plano. Chegam a produzir 2 ou mais planos e causam sombra delas mesmas e sobre as outras figuras por trás. Nesse vídeo, você observou os altos e baixos relevos produzidos na antiga Grécia, para enfeitar os monumentos e os templos. Uma arte que nos encanta até os dias atuais. Espero que você tenha apreciado. Continue conosco no curso de História da Arte. Eu aguardo você. Um forte abraço.